Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, essa série dentro do podcast Caxias Conversa e também pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, que tem a pretensão de ouvir os vereadores ao longo de toda essa 19ª legislatura, detalhando propostas. E a propósito disso, também recebemos hoje o vereador Sandro Fantinel, do PL, a quem eu de imediato saúdo. Vereador Fantinel, uma honra tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Conversamos muitas vezes no decorrer da legislatura passada, vereador Fantinel. Eu gostaria de recuperar um pouco aqui com o senhor, porque muitas vezes quem acompanha a TV Câmara e a própria rotina do Legislativo, muitas vezes acaba também esquecendo, porque são tantas situações do cotidiano. É importante lembrar muito do que o senhor fez e agora imagino que o senhor também com a sua equipe tenha feito um balanço, uma autocrítica, já planejando esses 4 anos de agora, já numa condição de reeleito. Eu lembro principalmente a sua contribuição com a regularização fundiária a partir do REURB, que foi um projeto de repercussão nacional e que o senhor teve o interesse de tentar ajudar na adaptação para Caxias e acabou se tornando uma política permanente da cidade. Sim, exatamente. Foi um momento que começou muito antes da minha eleição, né? Porque em 2010 eu era presidente de bairro, o bairro onde eu morava ele era irregular, e aí eu queria buscar uma forma de regularizar. Qual bairro, vereador? É o loteamento Três Pinheiros de Fazenda Souza, né? E o que acontece? Em 2017, depois de muitas lutas e reuniões que eu vinha na prefeitura e só enrolavam porque não tinha uma lei, né? Essa é a verdade. E então, no período, então, o presidente da época, né, Michel Temer, né, pediu para a sua equipe de governo criar uma lei que regularizasse as favelas do Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Porque lá não tem como fazer uma regularização onde não tem saneamento, onde não tem ruas, onde não tem, enfim, os espaços necessários, nada, mas ele queria que o cara fosse proprietário, tivesse o título de propriedade daquela área, daquele local. E assim nasceu a REURB, né? Nasceu a REURB em 2017, então no governo Temer, para a regularização de favelas. Já de imediato, eu busquei essa lei, porque eu estava sempre controlando se saísse alguma coisa a respeito da situação, e trouxe para Caxias, então, essa REURB e construí ela junto com 2 advogados, que um deles, inclusive, hoje trabalha junto com a gente aqui na Câmara, né, que é o Moser Copete, e a gente adaptou, então, aquela lei lá, que era para regularização de favelas, nós a adaptamos para uma possibilidade de regularizar loteamentos e bairros, né? E criando essa possibilidade, nós criamos uma lei que totalmente destrancou todas as travas que tinha na cidade de Caxias do Sul no que se dizia a respeito à regularização fundiária. Não só na cidade, no meio urbano, mas também no meio rural. Que hoje a REURB consegue regularizar loteamentos em áreas rurais, que isso não tinha cogitação nenhuma de poder acontecer, né? Eu protocolei essa lei no dia 27 de fevereiro de 2020, ou seja, 2 meses depois da posse. Imediatamente o executivo me chamou para ter uma conversa, eu fui lá e eles me propuseram a seguinte situação. Desculpa corrigir o senhor, é 2021. Se foi depois 2021, depois desculpa, da posse. Isso, depois da posse, 2021. Então o executivo me chamou lá e me propôs a seguinte situação, que se eu deixasse a lei aqui na Câmara seguir as tramitações das comissões, poderia demorar tranquilamente 2 a 3 anos para vir a plenário e ser votada. Se eu aceitasse retirar ela do protocolo e apresentar ela em parceria com o executivo, ela poderia então, vindo do executivo, ser votada já de imediato. Então eu pensei bastante, tive prós e contras, muitas pessoas me disseram que o executivo ia me roubar o projeto, que eu não ia mais ser o titular, e um monte de coisa, mas depois de um conselho que eu tive do meu pai, eu resolvi então retirar o projeto e fazer então o protocolo junto com o executivo. E daquele momento em diante, logo depois, posteriormente, já veio ao plenário, foi votada, se tornou lei e hoje está regularizando a nossa cidade. Porque daí é aquela situação também, vereador, a ansiedade de ter o protagonismo ou de resolver
o problema da cidadania. Quer dizer, o senhor ali dividiu em tese uma autoria, mas o objetivo final, que é contemplar o cidadão, foi cumprido. Então, quer dizer, esse é o papel do vereador. Na realidade, eu não ia fazer esse comentário, mas eu acho que faz parte da situação, né? Claro. Eu fui falar com meu pai, que não é político, não tem entendimento nenhum de política, e eu contei para ele que eu estava com esse impasse. Claro. Né? E o pai disse, tu foi eleito para ajudar o povo ou para ajudar a ti mesmo? Aí é que tá. Né? Aí é que tá. Então essas palavras do pai me fizeram com que eu tomasse a decisão de retirar, né? E quero deixar que sempre, em todas as minhas entrevistas, eu deixo isso explanado, né? Que o que o prefeito Adiló prometeu para mim, a pessoa dele cumpriu. Uhum. Ou seja, ele disse, todas as vezes que tiver entrega de títulos, eu comentarei o seu nome e a sua colaboração nesse processo. Quando teve entrega de título com a presença do prefeito, ele sempre fez essa colocação, mas quando as suas equipes fizeram entregas, jamais o meu nome foi citado. Uhum. Tanto que nós temos aí eleitos aí com o meu projeto, né? Que não sou eu. Entendi, vereador. Na medida em que o senhor comenta esse projeto, nós já abordamos aqui nessa sequência do podcast do De Frente com a Lei com outros colegas seus de plenário, vereadores, essa preocupação com a regularização fundiária, porque nós tratamos agora, com perdão pela obviedade, de regularizar, ok. Mas nós necessitamos também de um trabalho prévio para que não seja ilegal, digamos assim, porque continua acontecendo muitas vezes ocupações, pessoas que são enganadas, enfim, e aí depois tem que correr atrás do prejuízo para regularizar. O que o senhor acha que poderia ser feito já na origem para evitar impasses? Nós temos um problema que não foi colocado no ar nem pelo executivo, nem pelas suas secretarias e nem pelo processo em si da regularização fundiária, que eu encontrei no decorrer do andamento, e é um problema que vai aparecer para a cidade daqui uns 2 a 3 anos mais ou menos, vai cair esse grande problema no colo. O que significa esse problema? Esse problema é o seguinte, você está entregando um certificado de propriedade para a pessoa. O título. O título de propriedade, mas aquilo não é a escritura, tá? Aquilo não é teu ainda, aquilo é um documento que diz que tu tem a posse daquilo ali. Mas o que acontece? Quando você recebe o título de propriedade, você é obrigado naquele mesmo momento a assinar um compromisso que em 4 anos você vai ter que efetuar a estruturação do bairro, o serviço estrutural, ou seja, saneamento básico, calçamento, toda essa parte aí. Quem é que vai pagar? É aquele que assinou que vai pagar. Aquele que recebeu o título, que foi somente uma regularização burocrática, nada mais que burocrática. Não é, o senhor quer dizer que não é a escritura do... Não, a pessoa vai ter que fazer toda a infraestrutura do seu loteamento para depois ter o loteamento entregue para a prefeitura e ser considerado regularizado. Enquanto escriturado. Enquanto isso, não. E eu faço uma pergunta. Tem muitas empresas em Caxias do Sul fazendo regularização fundiária nos bairros, mas elas não estão dizendo para os moradores que quando eles receberem o título, eles têm que assinar uma carta em branco dizendo que eles vão assumir todos os honorários dos custos de infraestrutura do seu bairro e eles têm que cumprir aquilo em 4 anos. A pergunta que eu faço, hoje tem muita gente com poucas condições, tá? Que está fazendo parcelado a regularização. Está pagando em 20, 30 vezes de 200, 300 reais para pagar a parte burocrática que essas empresas estão fazendo para entregar o título de propriedade. Beleza. Se elas fizeram todo esse parcelamento simplesmente para fazer a burocracia que é mais barata que a infraestrutura, tá? Como é que elas vão conseguir depois cumprir com o compromisso de fazer a infraestrutura? Como é que vai ficar essa história? Quando isso estourar, o povo vai vir para a prefeitura e vai dizer, vocês nos enganaram, vocês nos colocaram numa furada. Então eu, nesse mandato que está iniciando agora, estou preparando um trabalho para resolver esse tipo de problema, para que as pessoas não fiquem desesperadas por não ter as condições de pagar a infraestrutura dos seus bairros. Isso é muito importante. Mas esse trabalho, vereador, é no sentido de uma mediação
e também colaborativo, como o senhor fez com o REURB, ou o senhor também pretende, não digo intervir, mas colaborar também com proposições de ordem legislativa, enfim? Não, serão indicações, até porque se fossem proposições seriam inconstitucionais. Inconstitucionais. Outro ponto, vereador, o senhor faz parte da maior bancada da Câmara, com 5 vereadores, embora o resultado eleitoral anterior, que reelegeu o prefeito Adiló Domênico, tenha caracterizado, digamos assim, uma cidade um pouco mais para o centro ou de centro-direita, a Câmara ainda traduz uma polarização direita-esquerda, na medida que, pelo menos, PL com 5 vereadores, e depois nós vamos ter vereadores do PP, do Novo, enfim, mas por outro lado PT com 3 vereadores, PCdoB com 5, então nós temos uma Câmara razoavelmente polarizada, e o senhor se caracteriza como um vereador de direita. Como é que o senhor também pretende conduzir o seu mandato nesse tópico ideológico? Na medida em que colegas teus já falam o seguinte: eu não quero saber de direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, vou me dedicar aos assuntos da cidade. E o senhor também se preocupa com as pautas da cidade. Como é que o senhor também vê, daqui a pouco, essa divisão de mandato também com a pauta ideológica? Quanto à pauta ideológica, o que eu deixei muito claro com o presidente Cherini, que é o nosso presidente estadual do PL, e inclusive disse isso também para o presidente Bolsonaro na semana passada, que a gente esteve junto em Brasília. Eu disse, independente da votação que eu fizer, para quem que eu vou votar, ou como eu vou votar, eu tenho só um compromisso com a direita. Deus, pátria, família e liberdade. Eu tenho esse compromisso. Fora isso, eu sou moderado, tá? Moderado. Não sou base e nem opositor, tá? Eu estarei aqui para contribuir com o executivo em tudo aquilo que for, digamos assim, positivo para a sociedade. Quando tiver que criticar, a gente critica. Quando tiver que parabenizar, a gente parabeniza. Não importa se foi o fulano da esquerda, do centro ou da direita que apresentou a solução do problema, mas se o problema foi resolvido e o cidadão tirou os proventos dessa solução, será aplaudido e terá meu apoio, sem dúvida nenhuma. Para ampliar, quando o senhor fala em liberdade, não é simplesmente liberdade de ser livre. O senhor está se referindo à liberdade econômica, sobretudo. Pauta o liberalismo mesmo, pensamento Sim. liberal, que é a base da economia. E é um tema sobre o qual o senhor bate muitas vezes. Destravar a burocracia, estimular sobretudo o pequeno e médio empresário. Como é que o senhor avalia também, na campanha eleitoral passada, o prefeito Adiló sustentou esforços no sentido de redução de carga tributária local? Vocês em plenário, quando eu digo vocês, o senhor e outros colegas já criticaram fuga de empresas de Caxias até para municípios aqui do entorno, Flores da Cunha, Farroupilha, por falta de incentivo, enfim. Como é que o senhor avalia também que caminhos poderíamos adotar para incentivar ainda mais a produção, sobretudo do pequeno e médio empresário em Caxias? Eu gostaria de dizer que Caxias ela é uma cidade, como é que eu posso te dizer? Onde existem os grandes núcleos industriais, né, as grandes empresas, e que das grandes empresas existem centenas de empresas satélites que trabalham ao redor dessas grandes, mas que, entre aspas, prestam um serviço a essas grandes empresas, né? E nós hoje, por exemplo, nós não estamos com falta de micro e pequenas empresas, nós estamos com falta de novas grandes indústrias, porque essas novas grandes indústrias vão abrir um leque muito maior para essas pequenas empresas. Que abastecem as menores. Eu não quero aqui que ninguém me interprete de uma forma negativa ou me interprete mal, eu não quero me explicar de uma forma incorreta, mas eu acho que o prefeito Adiló deveria se preocupar bastante nessa próximos 4 anos, né? De ter alguém diplomata à altura, que não temos hoje, tá? Hoje nós não temos essa pessoa em Caxias do Sul, mas nós teríamos que ter uma pessoa diplomática à altura, que tivesse a capacidade e o conhecimento de viajar para outros países desenvolvidos e trazerem grandes indústrias para Caxias do Sul.
Por quê? Porque Caxias tem condições de abastecer uma grande indústria, seja ela do ramo que for. Nós aqui produzimos tudo, já foi dito várias vezes que em Caxias a gente teria condições de construir um carro do A ao Z sem buscar uma peça em lugar nenhum. Prospectar investimento. Justamente. É bom investir no pequeno agricultor, no pequeno empresário? Claro que é bom. Isso é importante, é saudável para a sociedade. Mas o pequeno, ele vai dar emprego para quantas pessoas? 2, 3, 5, 10, 15? Não resolve a demanda de imigração que Caxias do Sul está recebendo. Nós precisamos de uma nova grande empresa, uma grande potência que dê emprego para toda essa massa desempregada que está precisando trabalhar e que muitas vezes para trabalhar nessas pequenas empresas tem que ter qualificação e não tem. O senhor tem uma grande identificação com a comunidade de Fazenda Souza, com o interior de Caxias do Sul também. E preocupações que o senhor já externou em diversas oportunidades se voltam à infraestrutura básica, por exemplo. Mais UBS, melhorar acesso a escolas, estradas, enfim. Como é que está a sua avaliação também de lacunas que ficaram da gestão anterior e por onde deveríamos começar, assim, um trabalho mais efetivo de correção dessas pautas, digamos assim, do dia a dia, que parecem menores, mas que têm grandes consequências. Eu lembro que o ex-vereador Mauro Pereira falava muito isso. Vamos resolver primeiro o café com leite, não adianta só discutir assuntos macros sem resolver lá o poste, o calçamento, enfim. Não, o problema é que eu sou suspeito a falar sobre essa situação, por quê? Porque eu moro na comunidade de Fazenda Souza. Só que querendo as pessoas gostem ou não, o distrito de Fazenda Souza hoje é o maior distrito econômico que Caxias do Sul tem. E o que acontece? Fazenda Souza fica no centro de outros 3 distritos, né, que são Vila Seca, Vila Oliva e Santa Lúcia. Fazenda Souza hoje tem a maior UBS do interior. É a maior, é a de Fazenda Souza. O que acontece quando esses distritos circulares ali, a comunidade de Fazenda Souza tem um problema de saúde? Eles correm em Fazenda Souza, primeiro. Se não tem o atendimento, eles vêm para a UPA Central ou a Zona Norte. Então, o que eu digo? A cidade quer resolver um pouco do problema da saúde, resolve aquele problema de toda aquela ala lá. Transforma a UBS de Fazenda Souza numa mini UPA, aumenta o horário de atendimento. Hoje, por exemplo, fecha às 4h30 da tarde. Eu canso de ver o agricultor chegar às 6 horas da tarde lá com o braço quebrado, com uma mão cortada e tá fechado, né? Então, transformar essa UBS de Fazenda Souza numa mini UPA. Outra coisa, ambulância. Não, e que desobstrui também as UPAs do perímetro urbano aqui, eu digo UPA Central, UPA da Zona Norte. Se nós tivéssemos uma ambulância na UBS de Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia e Vila Seca estariam contempladas. Qualquer coisa que aconteça ali, elas seriam atendidas em breve tempo. Nós tivemos um óbito há poucos dias atrás ali em Vila Oliva, porque a ambulância demorou 40 minutos para chegar. Se ela tivesse ali em Fazenda Souza, essa pessoa estava salva. Então, são essas as coisas que tem que começar a analisar. Junto com a saúde, a segurança, a mesma situação. Vereador Fantinel, nós temos aí pouco mais de 1 minuto para o encerramento do nosso bate-papo. Eu já vou emendar o convite para que o senhor retorne aqui dentro de alguns meses, para, inclusive, ir apresentando o andamento das pautas do seu mandato para quem nos acompanha, a comunidade em última extensão. E o senhor ainda tem um tempo razoável aí, pelo menos 1 minuto, para suas considerações finais, digamos assim. Eu agradeço muito. Eu queria dizer para toda a comunidade, queria dizer para o executivo reeleito que eu estou à disposição para conversar, para colaborar dentro de tudo aquilo que eu puder. Olha ali, eu estou no final do mandato, né? Falta aí falta alguns dias, enfim, já estamos terminando o ano, mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu trouxe mais 2 milhões em emendas, né? Que concluem no mandato de 4 anos mais de 4 milhões, ou seja, mais de 1 milhão por ano. Então, eu estou cumprindo a minha parte, estou à disposição de ajudar a comunidade, os bairros da cidade que me procuram, aqueles que me procuram, nunca estão abandonados, nunca ficam abandonados. Eu estou sempre pronto para ajudar todo mundo e à disposição de todos a qualquer hora do dia. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Eu que fico muito agradecido pela atenção e pela TV Câmara.
A honra, como sempre, foi nossa, vereador Fantinel. Acabamos de conversar, então, com o vereador Sandro Fantinel, do PL, ele que segue nos atualizando sobre o seu mandato, ideias, propostas, cumprindo também com o propósito do De Frente com a Lei, essa série do podcast Caxias Conversa e da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, que seguirá ao longo de toda essa 19ª legislatura, recebendo os vereadores e detalhando as suas propostas. Também reiteramos o convite para que continuem acompanhando a nossa programação pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.